Bom, aqui vocês estão observando 3 bastões diferentes. Esses bastões já são uma evolução, porque quando eu comecei a trabalhar com o GANS, que eu fiz a primeira caneta da saúde, para mim naquela época era um pouco mais difícil de fazer no contexto da espiral de cobre, fazer nano revestimento. Então terminou que acabou caindo na minha mão uns canos de cobre. E quando eu comecei a trabalhar com isso, que era apenas um pedaço de mangueira, né, com o GANS dentro, fechado nas extremidades, moldado no sentido de gerar uma frequência e poder emitir a cura, né, emitir a dissipação da dor. Bom, o que acontece aqui? Esse bastão, ele tem o mesmo princípio daquele aparelho ali, só que aqui está ligado na eletricidade. E esse aqui, ele é ativado, o bastão de campos unificados, ele é ativado através da nossa energia eletromagnética. Então aqui dentro eu tenho um campo de energia que é o cobre está inserido aqui dentro, que é um cano de cobre, com uma haste central que direciona a energia para a ponta, ok? Esse bastão já é a evolução de 4 anos de pesquisa, mais de 4 anos de pesquisa, e ficou muito bom. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o campo do plasma, que está aqui dentro. Eu tenho, aqui também, eu tenho os campos de energia orgon, que é simbolizado, no caso, pelo metal e pela madeira. No caso aqui é papel. Então, são camadas. Começa com a energia do plasma, que é a energia do cobre nano, depois papel, depois um cano, cobre nano também, mais papel, e assim eu vou constituindo as camadas, certo? Tem cristais aqui dentro, e tem um cristal na ponta principal aqui, e ele tem aqui dentro campos magnéticos, tá? Vou mostrar para vocês. Bom, agora com a luz ficou um pouco melhor de observar, né? Então eu tenho aqui, dentro desse aqui especificamente, eu tenho tenho apenas uma pastilha, o que representa hoje 800 Gauss. Mas os meus bastões mais atuais, eles já estão vindo agora com 2 pastilhas. Então esse é o conjunto de 2 pastilhas. Aqui nós temos o polo norte e o polo sul. Aqui eu tenho a pastilha de infravermelho curto de 500 nanômetros. E o bastão, então, ele recebe essas camadas. Quando eu seguro o bastão com a mão, o meu campo eletromagnético, que está fazendo, às vezes, daquela ligação ali que eu tenho nesse outro aparelho, então, o meu campo eletromagnético faz a ativação do bastão, que é a minha energia. Ele, por si só, ele existe como energia, porque tem todas as camadas aqui. Então eu tenho o GANS, propriamente dito, também na mesma, digamos assim, não concentração, mas no mesmo estado em que eu tenho ali, que é o GANS em pasta, que lógico que ele vai secar. Eu tenho a pastilha de infravermelho, eu tenho o magnetismo, eu tenho essas pedras externas, que podem ou não estar dentro, junto com o bastão, tenho pedras internas. Então tudo isso forma o quê? Forma um campo multidimensional. Aqui eu tenho esse campo multidimensional atuando com a energia do transformador, mas é totalmente diferente da energia que nós temos. Neste outro aqui, eu fiz uma outra experiência, que foi colocar um cobre nano, dá para ver? Vendo ali a espiral? Então aqui eu tenho uma concentração maior de energia. Eu chamo esse aqui de um bastão de rituais. Ele é um bastão duplo, ele tem a parte interna dele é o dobro desse aqui, que é o cobre nano revestido. Então, potencialmente, ele é bem mais potente do que o outro. A mesma constituição, e ele tem esse aqui tem 2 pastilhas de infravermelho. E este outro modelo aqui, que é um modelo mais antigo, que eu comecei a fazer, que é onde eu comecei a fazer essa transformação dos bastões, eu já estava numa fase numa 3ª geração, onde eu tenho as pedras externas,
ok? Aqui é uma bronzita, aqui é uma cianita negra e aqui é um olho de tigre. Então ele é feito no acabamento, esse aqui feito no acabamento de tecido, né? Na verdade é um algodão, que eu até estou pensando em voltar a fazer isso. Eu hoje estou morando no interior, estou na Chapada dos Veadeiros, e aqui o material não é tão abundante, esse material mais sintético, mas o material mais orgânico é mais abundante. Este aqui, ele é um bastão bem diferenciado. Ele é um bastão que ele recebeu, ele tem 3 núcleos de cobre nano, com um núcleo central e uma haste central, e mais 2 externos também com hastes. Então ele está empurrando a energia para cima. Aqui eu tenho então uma... se eu não me engano são 2 pedras aqui. E uma delas é a ametista, a outra eu não vou lembrar agora. Mas essa constituição aqui é uma constituição que ele dá uma condição especial energética para esse bastão, porque eles são 3 núcleos, então ele é um bastão bem potente. Então, esses são os bastões de campos unificados, e ali é um cooler de computador, onde eu tenho a energia sendo emanada. Essa é uma frequência que ela pode ser modificada. Então, hoje eu estou testando dessa forma. Hoje, na verdade, eu me dei conta que eu poderia, então, estar verificando qual é o norte, qual é o sul, e hoje eu resolvi colocar o norte para cima. Se eu não me engano, eu estava usando o sul para cima. Botei aquela borracha ali, que era só por causa da trepidação, mas já fiz outros experimentos onde eu tinha 2 antenas dessas embaixo da minha cama e a potência era bem grande, feito de uma outra forma. Correto? Mas tem formas e formas da gente estar capacitando ou aumentando o poder deste, digamos assim, desse processador ou desse amplificador de energias. O próximo passo que eu vou realizar vai ser colocar o próprio GANs aqui. Eu tenho que adquirir alguns elementos aqui para poder fazer isso. E eu vou utilizar, como eu estou no interior, vou utilizar seringas para colocar, para fazer esse experimento. O que eu vou fazer? Eu vou colocar, isso é uma próxima etapa desse experimento, eu vou colocar junto aqui as seringas com o próprio GANs líquido, né? Então esse GANs que vai para cá, que eu posso colocar aqui um GANs de CO2, um GANs de ZNO, um GANs de copo da vida, de CH3, de Cu. Eu posso fazer um tipo de GANs em toda a volta dele, né? Fazer várias seringas com GANs diferentes, iguais ou diferentes. Então, para saber o que está me fazendo bem, como é que... Porque todos nós temos, às vezes, alguma irritação, alguma coisa, alguma doença, e a gente precisa às vezes, dar uma ajuda para o nosso corpo, né? E eu tenho notado que isso, ele potencializa bastante essa condição. Hoje, aqui onde eu estou, alguns recursos são mais escassos, nesse momento, desse local que eu estou. E esse é um recurso, esse da antena aqui é um recurso que eu já tive bastante no passado, lá quando eu estava no sul. Cheguei a ter 3 antenas dessas aqui, lá no meu pátio, usava elas, né? Usava-as. E aqui eu só encontrei, assim, como diz assim, a pau e corda essa aqui, né? Que eu consegui uma doação. Mas eu vou atrás de outras antenas, pelo menos mais uma, para fazer a conexão dela embaixo da minha cama, porque é onde que eu percebo que existe uma concentração maior de energia. Infelizmente ficaram algumas coisas pelo caminho, perdi um pouco do material, porque eu não conseguia carregar esse material, mas o material principal está aqui, certo? Ontem mesmo eu consegui mais um ímã, né? Desmanchei um alto-falante. Tem mais 2 ímãs, na verdade, né? Esse aqui é o lado sul e esse aqui é o lado norte. Tá? Então é isso, pessoal. Então eu vou atualizando assim na medida em que eu for fazendo as descobertas sobre esse sistema, que é um sistema... eu tenho muita curiosidade, às vezes as pessoas me perguntam, já me questionaram, ou, enfim, né, o que eu queria fazer, né? O que tu está querendo fazer? Eu não sei, né? Nem respondi nada, porque nem sabia o que responder. Eu sei que eu tenho essa inquietação de fazer experimentos.
e a tecnologia cache me dá essa condição. Então aqui é onde eu utilizei a amplificação da energia do GANs e do plasma para chegar até a questão dos campos unificados, porque isso aqui, o GANs em si, quando ele está girando, ele tem essa condição de gerar essa integração dos campos unificados. Isso foi facilmente percebido através da utilização, que foi por aqui que eu comecei, do bastão de campos unificados, ou bastão Atlante, né, modificado. E aí a gente vai fazendo as experiências, e vai montando, e vai experimentando, enfim, é isso. Qualquer dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, é só deixar nos comentários, fazer um contato direto via WhatsApp e tá tudo bem, ok? Muito obrigado, valeu!